Começa agora mais um programa pela Rádio Exclusiva FM, com transmissão em HD para Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e TikTok. Você também pode ouvir pelo site www.exclusivafm.net ou pelo nosso aplicativo. Baixe o nosso aplicativo nas plataformas iOS e Android. Rádio Exclusiva FM, a maior rádio web do país. Então, missionária. Glória a Deus, né? A paz do Senhor para todos. Feliz em poder estar aqui essa noite, né? O nosso Deus é um Deus que, de fato, nos surpreende, né? Eu costumo dizer que Deus, mesmo sendo Deus, vive a nos surpreender, né? Então, nós estamos aqui debaixo das surpresas do Senhor, porque Deus, Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. E estamos provando dessa bondade, porque bom é poder provar. Né? Então eu quero glorificar ao Senhor por essa oportunidade, né, de hoje estar aqui com esse casal que eu tanto amo, que para mim é pessoas que me inspiram e me levam a estar mais próximo de Deus, né? Que a boa mão do Senhor continue repousando sobre a vida de vocês. E eu creio que São Paulo é somente um pedacinho das bênçãos do Senhor, porque muitos lugares, né, muitos estados e muitos países esperam pela pessoa de Jesus na vida de vocês. É necessário que, assim como foi necessário que Jesus passasse ali em Samaria, vai ser necessário vocês passarem em alguns lugares. Talvez vocês não vão entender o porquê, mas não se questione, não faça como todas as vezes a gente quer entender os propósitos de Deus. E esse entender acaba que a gente se atrapalha, né? Então a gente tem que buscar confiar no Senhor, né? Porque vocês foram chamados para viver por fé e não por vista, né? Eu quero também glorificar o Senhor, porque enquanto nós falávamos da porta de Paraíba, o Senhor trazia ao meu coração que é um ano do crescimento. Amém. Né, pastora? Então vocês estão vivenciando isso. É bom quando Deus, Ele dá uma palavra, e essa palavra, de fato, ela é uma palavra direcionada por Deus. Porque saíram daqui de São Paulo e agora já está no Nordeste, né? E eu creio que vai ser tudo lindo para a glória de Deus e que novas portas se abrirão. Porque a Bíblia vai dizer que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, né? Então eu creio que Deus, Ele vai continuar fazendo coisas grandes. Mas para não ficar somente nas minhas palavras, eu vou ler aqui no livro de Mateus, no seu capítulo 9. Antes de você ler, tem uma pessoa que entrou aqui, a gente não pode passar em branco. Ai, meu Deus, quem é? Chegou aí pra você, não? Ainda não. Luísa! Glória a Deus! Luísa, o pastor já me deu um recado, viu, Luísa? Glória a Deus. Luísa e a família dela é uma bênção, né? Dona Laura, a Mila, né? Também essa família aí que Deus também trouxe como um presente, né? Eu costumo dizer que elas são a Ruth na vida da Aline, né? Porque é assim que Deus, Ele faz, e que Deus continue abençoando vocês poderosamente, né? Mateus, no seu capítulo 9, no seu versículo 2, assim está escrito: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem de bom ânimo, perdoado te são os seus pecados, né? Esses dias eu ouvi o pastor falando: Jesus, ele pode ver a fé? Pode, porque aqui está dizendo que Jesus viu a fé. E de fato, somente Jesus mesmo, depois da gente, porque a fé é gerada no nosso coração, depois da gente, quem pode de fato testemunhar que nós estamos com fé é Jesus. Porque aqui o texto vai dizer que Jesus viu a fé deles, a fé no próprio Jesus. E a Bíblia vai dizer que aqui era um paralítico, né? E esse paralítico, de fato, ele estava sem conseguir andar, mas ele tinha amigos que aproximavam ele de Deus. E nessa noite eu quero lhe dizer: busque do Senhor amigos que venham lhe aproximar da presença dele. Porque vai ter momentos que a gente não vai saber o que fazer. Vai ter momentos que a gente vai ficar impossibilitados e até paralisados, porque tem situações que vêm nas nossas vidas que nos deixam a gente assim. Mas se nós estivermos com amigos que nos aproximam de Deus, ainda que seja paralisados, nós iremos chegar de encontro à pessoa de Jesus. O texto vai dizer que o Senhor disse para aquele paralítico: tem de bom ânimo. O Senhor já falou conosco nessa noite que não é pra gente desanimar. Ele estava em uma situação não muito favorável, mas ele estava diante do Deus Todo-Poderoso. Ele estava diante de Jesus, que não estava somente ali para poder curar.
Os amigos dele levaram eles até Jesus com esse intuito da cura. Mas o nosso Deus é um Deus que sempre faz infinitamente mais. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele ali perdoa os pecados daquele paralítico, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que naquele momento ali os fariseus, eles não entendem por que Jesus, ele libera essa palavra de perdão, porque eles entendiam que aquele homem precisava ser curado. Mas a Bíblia também vai dizer que as coisas espirituais não se destinam de formas naturais. Aqueles homens estavam agindo de forma natural, quem estava ali blasfemando, mas Jesus estava no campo espiritual e ele estava agindo de forma sobrenatural naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele perdoa os seus pecados, mas que também depois de toda aquela interrogação, Jesus libera uma palavra de cura. Louvado seja o nome do Senhor, porque sobre Jesus está a autoridade para poder perdoar os pecados e também para curar. Então que nessa noite você possa crer no Senhor Jesus, ainda que você pode olhar para você e dizer, mas eu não tenho essa fé suficiente. Eu creio que nessa noite o Senhor está colocando próximo de vocês pessoas que venham ter fé, a ponto de que você não venha a ter fé, mas a fé dos seus amigos te posicione a você vivenciar o milagre. E não vai ser somente um milagre no corpo físico para que os homens possam ver, mas também vai ser um milagre no reino espiritual, que esse também será um milagre do perdão. Então é noite de perdão, é noite de cura. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que sabe de fato que nós precisamos. E a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus que todos aqueles que se aproximam de Deus e crê que ele existe, ele é galardoador. O que é galardoador? Ele é recompensador. Glória! Aquele paralítico se aproximou de Jesus, né, com a dificuldade, com a paralisia, mas ele saiu dali de pé, andando. Aleluia. Voltou para casa andando. Da forma que ele adentrou, ele não saiu, porque nas nossas vidas é assim. Se nós estivermos fé da forma que nós adentramos na presença do Senhor, não vamos sair, porque ele é o Deus do sobrenatural. Então nessa noite ele está agindo no sobrenatural, não somente para curar, porque ele é o Deus que faz além, mas também para poder perdoar os nossos pecados. Então que o Senhor possa trazer os amigos que te aproximem de Deus, pessoas que tenham fé. Eu lembro que no ano passado o pastor, ele disse assim, eu vim para São Paulo e todo começo é difícil, né? E aí eu tava com a questão da dificuldade, porque a Aline vinha, eu falei, não, ela vai ficar comigo, mas só que eu ainda não tinha casa. Eu falei, não, mas onde eu ficar, ela fica. Aí ele, mas Juliana, como é isso? Eu disse, poxa, Marcos, eu vou ter que ter fé pra mim, pra você, e por você também, mas Deus, ele honrou, né, a nossa fé. E ali, quando a Aline veio, ela foi a primeira pessoa aí pra minha, né, na primeira casa, e depois eu pude dizer pra ele, tá vendo, Marcos, como é bom a gente ter fé, a gente se aproximar de Deus e colocar tudo diante do Senhor, porque ele é um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Então que nessa noite o Senhor, ele possa te curar, ele possa perdoar os seus pecados, e sobretudo você possa provar desse Deus que é maravilhoso, desse Deus que nunca vai nos despedir de mão vazia, ou da mesma maneira que a gente se aproximou dele. Então se aproxime do Senhor, creia que ele existe e vá com seu coração aberto, porque às vezes a gente pensa assim, mas o Senhor só vai fazer até aqui. Não. Nós somos limitados, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Então, abra o seu coração para receber o mais do Senhor, porque Ele sabe daquilo que de fato nós necessitamos. Então, é noite de cura, é noite de perdão, é noite de milagre, porque nós estamos para poder exercer a nossa fé através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que o nome do Senhor é o nome que estará acima de todos os nomes. Então nós estamos aqui unidos nesse um só propósito, para poder falar que através do nome de Jesus você pode ser curado. Através do nome de Jesus, aquilo que parecia impossível vai se tornar possível, porque tudo é possível àquele que crê. Amém?